Olá, meu nome é Sebastian e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar a respeito do porquê Adão e Eva foram expulsos do paraíso e que impacto isso tem na nossa vida. Pois bem, todos nós sabemos que o motivo pelo qual eles foram expulsos basicamente é devido ao pecado feito por eles. Mas por que o pecado nos separa do paraíso, nos separa da presença do Senhor? Leiamos rapidamente o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poucas coisas são boas e agradáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, o sorvete é agradável para o nosso paladar, no entanto, ele não é bom para a nossa saúde. Em contrapartida, um chá de limão com alho certamente não é agradável para o nosso paladar, mas ele é bom para a nossa saúde. Então, como você pode perceber, poucas coisas são boas e agradáveis ao mesmo tempo, quanto mais ainda sendo perfeitas. Então, a vontade de Deus é isso: boa, agradável e perfeita ao mesmo tempo. Agora pensa da seguinte maneira: imagine que você está seguindo Deus na praia e enquanto Deus avança na tua frente, Ele vai deixando suas pegadas na areia. E você, tentando seguir Ele, você se atenta, observa as pegadas deixadas por Ele para que você reconheça o caminho, o rumo que Ele está tomando. Então, basicamente, isso seria seguir a vontade de Deus. Basicamente, isso seria reproduzir a vontade de Deus na nossa vida, quando você segue o mesmo caminho que Deus. Mas no momento que você se desvia desse caminho, deixa de seguir as pegadas deixadas na areia, e você cria seu próprio rumo, seu próprio caminho, você acabou, na prática, de criar sua própria vontade. E quando a vontade humana é diferente, oposta à vontade divina, o que acontece é o seguinte: se a vontade de Deus é boa, uma vontade diferente dele seria uma vontade má. Se a vontade de Deus é agradável, uma vontade diferente seria uma vontade desagradável. Mas aí talvez você possa pensar: o pecado produz prazer, mas esse prazer é ilusório, é limitado e só se sente no início. E assim também, se a vontade divina é perfeita, a vontade humana, uma vontade diferente, é uma vontade imperfeita. E quando nós começamos a viver uma vontade diferente da vontade divina, ou seja, uma vontade ilusória, má, desagradável e imperfeita, nós nos tornamos diferente de Deus. E quando nós nos tornamos diferente de Deus, nós nos tornamos estranhos para Deus. E por que isso é relevante? Por que é importante termos esse entendimento? Leamos outro texto localizado em Gênesis capítulo 1. O texto diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em que sentido, especificamente falando, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? É no sentido externo? No sentido visual? Ou é no sentido interno, abstrato? Pense da seguinte maneira: Deus é espírito e Deus é espiritual. Quando eu falo que Deus é espírito, eu me refiro no sentido de que ele não está composto pela mesma substância ou matéria que nós, carne e osso. E quando eu falo que Deus é espiritual, eu me refiro no sentido de santidade, sabe? Aquele que segue as coisas do Espírito. Pois bem, Deus é espírito, Deus é espiritual. Satanás é espírito, mas ele não é espiritual.
Nós não somos espíritos, mas nós cristãos somos, ou deveríamos ser pelo menos, espirituais. Então você começa a enxergar que no sentido de ser imagem e semelhança de Deus é no sentido espiritual. Adão e Eva foram expulsos da presença do Senhor porque eles deixaram de ser espirituais. Sem santidade é impossível ver o nosso Deus. Então, basicamente, esse é o motivo pelo qual nós somos expulsos da presença do Senhor, porque deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. Deixamos de ter a mesma identidade dele, porque nos tornamos qualquer outra coisa menos espirituais como Deus é espiritual. Eis aí onde Mateus 28, versículos 19 e 20 vão entrar para a nossa vida. Os versículos dizem o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Note que nessa tradução, o imperativo está na frase fazei discípulos. Quando você localiza o imperativo, neste caso, fazei discípulos, nós automaticamente encontramos o alvo, o objetivo, a meta que nós necessitamos alcançar. Agora, você sabe a diferença entre ser um estudante e um discípulo? Pois bem, o estudante só aprende a teoria. Agora, não confunda a palavra teoria com tese ou hipótese. Teoria nada mais é do que a parte abstrata daquilo que se pratica. Pois bem, o estudante foca meramente em aprender a teoria, mas o discípulo ele também busca aprender a parte teórica. Mas a diferença do estudante, ele busca aprender a parte teórica para ele saber como viver, para ele saber o que aplicar na sua vida. Ou seja, o discípulo busca descobrir a vontade de Deus para vivê-la. Em outras palavras, podemos também nos dizer que o discípulo é aquele que busca imitar o Mestre, Jesus. Para que Jesus seja visto em nós e através de nós, através da nossa reprodução de obediência da palavra dele. E por que é tão importante a gente viver a mesma vontade de Jesus? Por que é tão importante a gente refletir a imagem de Jesus nas nossas vidas? Por que é importante sermos discípulos dele? Pois bem, Jesus é a imagem do Pai. Ele é o próprio Deus. E além disso, ele é a imagem do Pai. Lemos os seguintes textos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando nós falamos do Jesus encarnado, da palavra feita homem, ser humano, é evidente que quando o texto menciona que Jesus é a imagem do Pai, nesse sentido, do Verbo encarnado, se refere a ele ser espiritual como o Pai é espiritual. Então Jesus é a nossa ponte. Se você desejar ser novamente a imagem e semelhança de Deus, isto é no sentido espiritual, você precisa imitar Jesus, ser discípulo de Jesus. Por isso que Mateus 28 menciona sobre esse mandamento, sobre esse objetivo, sermos discípulos de Jesus para sermos imagem e semelhança de Jesus e, por consequência, imagem e semelhança de Deus. Se o motivo pelo qual o pecado nos afasta da presença do Senhor, porque deixamos de ter essa mesma identidade dele, porque deixamos de ser imagem e semelhança de Deus, então o que nos aproxima também tem a ver com isso. Mas de que modo, de que maneira isso se dá? Pois bem,
Tanto o versículo 19 de Mateus 28 quanto o versículo 20 nos dão uma resposta. De que modo? Através do batismo e através do ensinamento. Os textos dizem o seguinte: Ide, portanto, a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Precisamos nascer de novo. Da água e do Espírito, precisamos nascer de novo a partir do batismo. Quando nós somos batizados e nascemos de novo e aprendemos os ensinamentos de Jesus, nós estamos, na realidade, aprendendo a como ser como Ele, a como ser como o Pai, a sermos imagem e semelhança de Deus. O batismo é necessário, assim também o ensinamento é necessário, como também é necessário aplicar tudo o que aprendemos da vontade de Deus nas nossas vidas. Então, basicamente, esse seria o motivo pelo qual o pecado nos afasta de Deus, quando nós deixamos de ser mais semelhança dele. E, portanto, para que nós possamos conviver na eternidade com Deus, nós precisamos ser imagem e semelhança dele mais uma vez. De fato, sem santidade é impossível ver o nosso Deus. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, curta este vídeo, deixe algum comentário, alguma pergunta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!